Boa noite a todos. Vamos iniciando mais um evangelho. É uma alegria estarmos juntos. E aí, vamos iniciando aqui com os avisos da semana. É muito importante que nós possamos divulgar as nossas lives, divulgar que elas acontecem diariamente. Nós temos lives de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30, e nós temos às terças-feiras a live às 14 horas, e no sábado e no domingo as lives às 10 horas da manhã. E todos nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus, que precisa romper barreiras. Então, vamos pôr em prática, divulgando as nossas lives. Nós sabemos o quanto as lives têm sido importantes para cada um de nós, para o nosso fortalecimento, e sabemos também que essas lives, elas também podem aí acalmar o coração de amigos nossos, companheiros, que muitas vezes estão passando aí algumas situações difíceis, ou simplesmente para conhecer o Evangelho de Jesus, não é? Que tanto nos fortalece, norteia a nossa vida. O Evangelho sem fronteiras, uma palavra de amor pode salvar uma vida. Participe, divulgue, junte-se a nós. E se você é trabalhador ou aluno, participe dos estudos virtuais. Sabemos a importância dos estudos para todos nós, não é? Você que é pai, você que é mãe, sabia que nossa casa oferece aulas virtuais de evangelização infantil? Tem também as aulas para pré-mocidade e os encontros do GECAL, que é o nosso grupo de jovens. A equipe de evangelizadores se desdobra em preparar conteúdos com linguagem acessível a cada faixa etária. Essas aulas acontecem aos sábados, das 9 às 10 horas. E se você tem interesse em que seu filho participe, ou se você quer fazer parte do GECAL, entre no Facebook do Evangeluz e lá você vai encontrar todas as instruções. Estamos mantendo plantões no nosso A Caminho da Luz para a retirada dos livros do Clube do Livro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Leve seus comprovantes ou, se preferir, acerte na hora. Nesse plantão, você poderá ainda acertar boletos de contribuição, tornar-se sócio do Clube do Livro ou tornar-se associado das nossas obras sociais. Ou adquirir a nossa linda camiseta comemorativa dos 45 anos da nossa casa. Ainda dá tempo para vestir a nossa camisa. As máscaras com logo acabaram, mas já estamos providenciando. Mas fique de olho, que em breve avisaremos aqui. E a grande novidade é que a nossa querida livraria agora também está aberta de segunda a sexta-feira, no mesmo horário dos plantões. Estamos atendendo a todos os protocolos de segurança e sempre é uma oportunidade de ir ao centro e sentir a energia da nossa casa. Fique atento se você tem itens legais como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, utensílios de cozinha, roupas e calçados masculinos, femininos e infantis, sempre em bom estado. E quiser fazer doação para o Mercalar, leve lá no A Caminho da Luz. Durante os plantões,
de segunda a sábado. E não recebemos móveis, mas esperamos sua colaboração para que na reabertura estejamos preparados com as coisas que você tiver doado. Olha quantas maneiras nós temos para ajudar a nossa casa. Sempre vai ter uma forma de nos fazermos presentes e buscarmos ajudar a casa, ajudar o próximo, e agradecemos essa oportunidade que a casa nos dá. Retomamos a campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Veja nas nossas redes sociais as necessidades do momento, lembrando que essa ajuda faz uma grande diferença. Nas nossas unidades. Se você puder nos doar alguns itens, leve lá na Rua Managé 78, das 10 às 14 horas, de segunda a sexta-feira. Nas nossas redes sociais também estão disponíveis os nossos dados bancários para quem puder fazer as doações. Sempre lembrando de identificar o depósito para o nosso controle. Então aí estão os nossos avisos da semana, estão a maneira que temos para auxiliar e estarmos sempre juntos, buscando sempre alegrar o nosso coração. E agora, para a gente acalmar o nosso coração desse dia que já tivemos, de tudo que vivemos hoje, vamos aí à nossa prece para nos mantermos tranquilos. Vamos cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até o caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade, que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Não tem como a gente não se emocionar com a prece, né? E a nossa prece, praticamente, ela vem de encontro ao nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho, que está no capítulo 8, onde falamos das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus, versículo 5, capítulo 8. E aí, no livro Estudando o Evangelho, com Bezerra de Menezes, ele nos diz: a pureza do coração está ligada à alma, que optou por seguir Jesus Cristo,
acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai, com luzes refletoras do caminho que a levará ao alto. Aqui Bezerra já nos mostra a importância de seguirmos Jesus, a importância de observarmos os nossos talentos, de permitirmos que esses talentos se aflorem e se aflorem como luz, iluminando tudo à nossa volta, iluminando o nosso caminho, permitindo a nossa evolução. Há algum tempo nós temos sido chamados a olhar para dentro de nós, buscando aprimorar nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Haja vista esse período que nós estamos passando, não é? E nesse período nós tivemos muitas oportunidades. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus que é oferecido a cada um de nós para que possamos buscar nos aprimorar. Nos aprimorar através da leitura, nos aprimorarmos através da oração, nos aprimorarmos através das lives, não é? Quanto que cada live dessa vem nos falar da importância de nos conhecermos, da importância do estudo, da importância do conhecimento na nossa vida. Jesus nos ensinou, né? Orai e vigiai. Então, o desenvolvimento da inteligência nos auxilia a buscar o externo, nos auxilia a buscar o conforto, buscar as questões materiais. E nos traz também o conhecimento, não é? Enquanto que os nossos sentimentos, eles vão nos auxiliar no conhecimento daquilo que está dentro de nós. E aí é que a lição fica um pouquinho mais difícil, né? Buscarmos conhecer o que está dentro de nós. Aceitar os nossos sentimentos e aprender a ouvi-los. Ouvi-los sem sufocá-los, né? Sem termos vergonha daquilo que a gente sente, achar que a gente não pode sentir determinado sentimento, que é feio, que não é correto, que não é bom, seja o sentimento que for. Ele existe dentro de nós. E se ele existe, ele precisa ser acolhido, ser compreendido e ser trabalhado para que ele possa se transformar. Agora, quando a gente começa a sufocar, né, disfarçar, fazer de conta que ele não existe, chega uma hora que isso vem à tona, né? Ou através aí de algumas doenças, de algumas emoções que a gente acaba não sabendo como controlar, mas de alguma forma ele vem à tona exatamente para que a gente busque se trabalhar, não é? E é a maneira que existe para a gente trabalhar o nosso interior, buscando conhecer melhor a nossa alma. Nós somos frutos de uma sociedade extremamente exigente, que nos cobra um padrão que nos limita. E ainda é uma sociedade extremamente preconceituosa, o que não permite que os nossos sentimentos aflorem com naturalidade. Nós vivemos numa sociedade que, quando a gente vai buscar esse padrão, nós vamos nos buscando ser todos iguais, não é? E o que é bonito é exatamente a diversidade.
O que trabalha o nosso interior é esse desafio. É esse desafio de conviver com o outro, de entender, de conhecer o mundo por prismas diferentes. Isso é o bonito do mundo. Mas a gente acaba buscando um padrão, seja um padrão de beleza, uma série de outros padrões que nós fugimos do singular, daquilo que é único, que é nosso, né? Que mantém a nossa essência para buscar aquilo que é comum. Então, que a gente possa buscar valorizar as nossas características, sejam características em termos de beleza, seja as nossas características emocionais, mas assim, nos aceitar da forma que nós somos. Porque quando nós conseguimos conviver conosco da maneira que nós somos, nós começamos a gostar de nós. Nós começamos a ter uma boa convivência conosco. Porque quando isso não acontece, muitas vezes é difícil até a gente olhar no espelho. Porque aquilo que a gente está vendo nos incomoda. Não é aquilo que a gente queria. Não é? Talvez a gente queria aquilo que é o padrão. E será que o padrão é bom? O nosso grande desafio é amar a nós mesmos, pois Jesus nos falou da importância do amor ao próximo. Mas ele completou: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, todo o ensinamento que o Evangelho nos traz deve ser exercitado com o nosso próximo, mas também precisa ser estendido para nós. Um trabalho desafiador, quando nós não nos reconhecemos e não nos escutamos. É estranho a gente falar, né, que a gente que nós não somos capazes de nos escutar. Porque eu acho que a gente aprendeu a correr tanto, né, a querer tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente não entende direito, assim, conversar conosco, ouvir as nossas emoções. Não é? O que desencadeia, às vezes, atitudes em que eu acabo gritando, ou atitudes em que eu me desespero, que eu tenha uma crise de raiva? O que faz desencadear? Será que eu consigo parar e olhar o que me leva a ter essas emoções, a desencadear essas emoções? Isso é uma escuta. Isso é uma atenção. Isso é reconhecer que nós, através do nosso dia a dia, das nossas convivências, das nossas relações exteriores, nós mexemos muito com o nosso interior. Então, reconhecer dentro da gente o que dispara muitas vezes determinadas atitudes. E quais são essas atitudes que eu começo a reconhecer porque elas começam a me incomodar? Porque tem muitas que às vezes a gente nem reconhece. Mas aos poucos a gente começa a aprender a se observar. Hermance Dufault, no livro Escutando Sentimentos, psicografado por Vanderlei Oliveira, nos diz o seguinte: autoamor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas educar o sentimento para escutar Deus em nós.
Descobrir nosso valor pessoal na obra da criação. Escutemos nossos sentimentos e nossa vida terá mais encanto, alegria e paz. Então, é muito lindo quando se fala, né? Descobrir o nosso valor na obra da criação. Nós somos uma obra, né? Que estamos interagindo dentro de uma obra maior criada por Deus. E quando nós olhamos todo o trabalho, todo o cuidado de planejamento, com o ambiente à nossa volta, que nos permite a sobrevivência, quando nós observamos toda a arquitetura para tudo aquilo que existe no universo, inclusive nós, não é? O trabalho que é feito pela espiritualidade na criação, né? No nosso processo de nascimento, todos os detalhes para o nosso processo de reencarnação, nós vamos vendo que realmente é uma obra feita pelo Criador. Então, quando nós não nos aceitamos, o que a gente está querendo dizer, né, para essa criação, para esse Criador? Então, a importância desse auto-amor. E entender que auto-amor não é uma ação egoísta, não é? Que eu quero para mim, que eu só penso em mim. Pelo contrário, é realmente esse escutar Deus dentro da gente. Nós sabemos que Ele está em nós, não é? Então, através do trabalho com os nossos sentimentos, nós vamos começando a enxergar a vida de uma maneira diferente. Nós vamos começando a trazer a alegria para a nossa vida. E principalmente a paz, aquela paz que começa dentro de cada um de nós. Quando a gente diz bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Na primeira parte, bem-aventurados os que têm puro coração, a gente vê o tratamento em relação à felicidade daquele que busca limpar o seu coração, que busca trazer o seu coração puro em relação aos sentimentos que tem. E se tiver a pureza do coração, buscando seguir os ensinamentos de Jesus, verá a Deus, porque nós sabemos que chegaremos ao Pai através do Filho. Então, é muito bonito e Jesus traz isso de uma forma muito suave para cada um de nós, respeitando a compreensão e o momento de cada um de nós. O entendimento da doutrina espírita nos oferece suporte para buscarmos o conhecimento, nos tornando capazes de exercitar os ensinamentos de Jesus, compreendendo e aceitando o que está à nossa volta e o que está dentro de nós. Então, essa doutrina, ela vem exatamente nos trazer a compreensão da vida, a compreensão sobre nós e a compreensão sobre aqueles que estão à nossa volta. Quando não nos valorizamos e não nos aceitamos, trazemos alguns sentimentos, como, por exemplo, a culpa,
a tristeza, o julgamento. E olha que nós somos bons em fazer isso, né? Em nos sentirmos culpados, em ficar ali sentindo nosso coração apertado por causa desse sentimento, não sabendo usar o auto-perdão, nos mantendo numa sintonia de tristeza, de incapacidade de mudar as coisas à nossa volta. Os julgamentos também, né? Nós somos muito duros quando nós julgamos, né? Quando nós nos julgamos e também quando nós julgamos o nosso próximo. Nós esperamos muito do outro, né? Nós depositamos muita expectativa no outro e aí às vezes nos sentimos decepcionados. E com isso tem o egoísmo, o orgulho e tantos outros sentimentos que acabam nos corroendo por dentro. Então esta baixa estima nos leva a entender que as coisas e as pessoas à nossa volta precisam mudar. Então eu acho que tudo que está à minha volta está errado. As pessoas que estão ali são as responsáveis pelos meus problemas. Muitas vezes a gente traz todo esse sentimento e joga exatamente nas pessoas que são mais próximas de nós, porque achamos que elas têm obrigação de nos entender e que muitas vezes elas são as responsáveis por aquilo que vivemos. Então, nós não somos capazes nesse momento, por conta do que sentimos, de entender a nossa responsabilidade na nossa vida. Evitamos olhar para dentro de nós e, como a gente busca não olhar para dentro da gente, a gente tem tempo para olhar para o outro, para olhar para a vida do outro, para acreditar que nós somos capazes de mudar o outro, que nós temos a solução do problema do outro e queremos comandar a vida dele, não entendendo que nenhum de nós é capaz de mudar o outro. Nós somos capazes, sim, de mudar a nós mesmos. E quanto é difícil a gente mudar. Às vezes a gente para e pensa assim, nossa, eu preciso mudar tal coisa. Mas quando a gente vê, a gente está fazendo a mesma coisa. Aí você fala, nossa, por que eu fiz isso? Eu não falei que eu ia mudar? Mas aquilo está tão impregnado. A gente vem há tanto tempo fazendo dessa maneira que mudar é difícil. Primeiro que a gente já está condicionado, a gente já está acomodado. Mesmo que a situação não seja tão positiva, tá cômodo. Aí eu tô na situação que muitas vezes eu tô culpando o outro, então tudo bem eu não modificar a minha atitude. Então já é muito difícil a nossa mudança. Às vezes nós precisamos mais do que uma encarnação para mudar, né? Aí a gente fala, tem tempo de mudar. Tem tempo de mudar. Nosso tempo é respeitado? Nosso tempo é respeitado. Mas desde que a gente busque se trabalhar, não é? Se a gente ficar paradinho ali, alguma coisa vai acontecer para dar uma sacudida na gente e a gente acordar e falar assim, opa, onde eu parei? Não é? A gente precisa agir. Então eu entendo que eu preciso mudar, eu vou procurar mudar, eu vou compreender a importância dessa mudança, mas associado a tudo isso é necessário existir uma ação.
Então, é acreditar que somos capazes de mudança. Mas nós só mudamos quando a gente acredita nessa mudança, quando a gente compreende essa mudança. Por isso que às vezes não é produtivo quando a gente exige que o outro mude, ou fique na expectativa dele mudar, porque às vezes ele não está preparado, às vezes ele não está entendendo a importância dessa mudança. Então, são muitas situações, né, à nossa volta. Quando nós iniciamos o nosso caminhar através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus, organizamos um padrão novo de vida. Eu acredito que cada um de nós, né, quando começou a frequentar a nossa casa de oração, nós tínhamos um padrão, a gente tinha uma maneira de conduzir a nossa vida. E muitas vezes a gente achava que era certíssimo. E quando a gente começa a entrar em contato com esse evangelho, a gente começa a perceber o quanto a gente vai mudando a nossa forma de viver, não é? Eu agradeço muito todos esses anos que eu estou nessa casa, porque eu aprendi muito. Quantos conceitos eu tinha e eles tiveram que ser reconstruídos. Quantas coisas que eu achava que eu fazia muito certo e de repente eu fui descobrindo através dos estudos, através do trabalho. Aí a importância do estudo para a gente despertar e falar, nossa, não é isso. Vamos rever, vamos recomeçar. Então, quando a gente caminha junto com o Evangelho, a nossa visão de mundo, ela vai se transformando. E o interessante que quando a gente fala assim, você tá com um problema, uma situação difícil, respira, abre o Evangelho, lê um trechinho e ele vai te auxiliar. Realmente, aquele momento que você se conecta com a espiritualidade, que você se conecta com Jesus e você abre o Evangelho, você vai no lugar certo. E a mesma coisa acontece quando a gente lê o Evangelho diariamente. A gente lê o Evangelho e você tira um ensinamento dali. Você se fortalece com aquilo que você compreendeu. Dali um tempo, você pega aquele mesmo trecho, aquele mesmo texto e você vai ler, ele já traz um novo significado, porque nós mudamos. Então, o Evangelho, ele também está atualizado ali a cada sentimento que nós temos naquele momento. Então, o fortalecimento dessa aprendizagem na nossa vida. E aí, quando nós organizamos um padrão novo de vida, a gente busca seguir esse padrão. Primeiro a gente começa a trabalhar esse padrão dentro da casa espírita, né? Aí a gente começa a perceber, falar assim, nossa, eu fiz isso lá, mas quando eu saí, eu meio que fiquei nervoso, ou qualquer coisa assim. Não posso fazer isso. Aí a gente começa a transferir esse padrão, essas características para o nosso dia a dia. Aí a gente começa a ter uma atitude diferente no nosso lar, a gente começa a ter uma atitude diferente no nosso trabalho, com as pessoas, né? A gente começa a ver aí
como a gente começa a acolher as pessoas de forma diferente, não é? Esse momento que a gente tem vivido, a gente tem observado, por exemplo, a necessidade do uso da máscara. E aí a gente percebe o quanto a gente exterioriza através do nosso olhar o que a gente tem aqui dentro. Então a gente consegue perceber o sorriso de alguém só pelo olhar. A gente consegue perceber a reprovação de alguém só pelo olhar. Então, começar a aprender a transformar as nossas atitudes. E aí nós vamos buscando ser mais justos, mais sensatos. Começamos a pensar antes de agir. E aí nós vamos passando a assumir a responsabilidade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Veja que antes disso, o que a gente fazia? A gente colocava a culpa no outro. Nós nos eximíamos das nossas atitudes. Nós achávamos que elas não interferiam em nada. Mas a partir do momento que a gente começa a sentir esse evangelho, começa a pôr esse evangelho em prática, nós começamos a entender o que é o livre-arbítrio, nós começamos a entender o que é a responsabilidade. E aí, nós começamos a viver o agora, o momento presente. Nós começamos a entender que o passado não tem mais como eu modificar. Não é uma folha de papel que eu posso rasgar e jogar fora. Não é um local que eu possa pegar uma borracha e apagar. Não tem o que fazer. Ele já passou. E não adianta eu também querer definir o que vai ser lá na frente. Porque o futuro a Deus pertence. Eu não tenho esse poder. Então, eu começo a aprender que eu preciso viver o hoje. Eu preciso viver o presente. Eu preciso fazer o melhor agora. Porque o futuro já é daqui a alguns segundos. Então, eu começo a estar presente. Uma coisa que a gente não percebe muito bem é estar presente, se fazer presente. Então, eu tô aqui, eu tô fazendo alguma coisa mecanicamente, mas a minha cabeça tá em outro lugar. Eu estou presente? Não. Só de corpo físico, não é? Então, aos poucos, a gente vai entendendo a importância de estar presente, não é? Quando a gente fala assim, ai, nossa, peguei o carro, quando eu vi, eu já cheguei no lugar e, nossa, eu nem percebi que eu fiz todo aquele caminho. Eu estava presente? Não. Eu não tinha atenção naquilo que eu estava fazendo. Eu não tinha atenção para olhar a pessoa que está à minha volta. Porque se eu começar a ter esse hábito, só olhando os olhos da pessoa, eu consigo perceber como foi o dia dela, como ela está se sentindo. E com esse mesmo olhar, eu sou capaz de olhar para dentro de mim e perguntar: como foi o seu dia? Como você está se sentindo? O que você poderia ter feito para o seu dia ser melhor do que foi? A vida nos traz oportunidades para trabalharmos o nosso interior, através dos desafios diários. Então nós estamos sempre tendo oportunidades,
sempre tendo oportunidades de recomeçar, oportunidade de aprender. Através dos desafios diários, da convivência, nós somos convidados a exercitar o perdão, a paciência, a servir o próximo, entre tantas outras situações. E aí, a grande questão, as nossas escolhas. A nossa liberdade de escolha. Já sabemos que somos responsáveis por ela. Mas de acordo com as nossas escolhas, nós podemos nos aproximar ou nos afastar das bênçãos do céu. O Evangelho de Jesus ilumina nosso coração para o amor e nossa inteligência para o trabalho, buscando nos consolar, nos erguer nos momentos desafiadores. Então nós nunca estamos sozinhos, nós sempre estamos amparados. E que a gente possa manter sempre a nossa sintonia, numa sintonia de uma boa vibração, de amor, para que estejamos conectados sempre com companheiros que venham nos trazer o bem, nos auxiliar, nos intuir. Hermance Dufaux, no livro Prazer de Viver, psicografado por Vanderlei Oliveira, nos diz que devemos aceitar o quanto antes esse desafio de aprender a nos amar e buscarmos respostas sobre como realizar os nossos anseios mais nobres, que começam a brotar. E essas respostas que nos levarão ao encontro de nós mesmos, solidificando o amor dentro de nós. Que Jesus nos ilumine sempre, que os seus ensinamentos estejam sempre presentes na nossa vida, para que possamos sempre trazer a paz dentro de nós, sermos gratos, sermos felizes. E que esses ensinamentos do Mestre Jesus possam clarear os nossos caminhos e nos envolver sempre em muito amor. Muito obrigada. Agora eu vou chamar o meu amigo muito querido que vai fazer a nossa prece. Então vamos lá. Já achei. Fazendo a solicitação para ele. E aí, vamos aguardar que ele já está chegando. E aí, Paulinho? Boa noite, Muito tudo bom bem? te ver. Obrigado igualmente. Desculpa, falta de luz, é um home office improvisado, né? E Tranquilo. inclusive espero que dure pouco, né? Vamos lá então? Vai. Vamos lá. Estamos prontos. Tá bom, parabéns pela palestra, brilhante como sempre, né? Foi muito boa e me fez muito bem. Muito obrigado. Então Eu que agradeço. Vamos lá então todos, vai. Estão me ouvindo bem? Muito bem, Paulo. Você entrou rápido e está muito tranquilo. Ótimo. Bom, então vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos desenvolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presente no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam no nosso centro de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na região cerebral,
harmonizando sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nestes locais reine a paz e a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário para cada um de nós, para que ao tomá-lo possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, para que as provas vivenciadas aprecem a cura das dores do corpo e da alma, e que em cada um de nós concorra para a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, pelo Porto Seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do a caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente esteja sofrendo dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolva neste momento, permaneça conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, você pode fazer um Pai Nosso para a gente? Vamos lá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi muito bom estar junto. Fique à vontade, a gente ainda tem tempo. Se você quiser dar um tchau, um oi, fique à vontade aí. Eu queria dizer que foi a minha primeira experiência, não de reuniões virtuais, mas com a casa, que eu estou à disposição, que nem sempre, né? Terça-feira já tivemos uma reunião, estamos aí voltando com as atividades, né? Que antes eram feitas, que era orientação, agora é o aconselhamento. E eu acho muito legal a gente pensar o seguinte: é o que temos para o momento. Então, ao invés de reclamar, e eu não estou apontando nem para mim, mas a humanidade de maneira geral, né? Olha que chato usar máscara, mas acho que é melhor usar máscara do que o tubo, né? Ah, olha o álcool como toda hora tem que passar, eu acho que é melhor tudo isso, né? Olha, o trabalho virtual, eu estou trabalhando muito mais, porque eu não perco tempo no trânsito. Então, para que a gente pegue, que nem diz assim o quarto, acho que é a quarta frase do Pai Nosso, né? Que seja feita a vossa vontade. Então, ao invés de a gente reclamar isso que a gente está vivendo,
né? E quando a gente pega a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? A inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, se nós já temos, né, definido quem é o nosso Criador, e a gente pede para Ele que seja feita a vossa vontade, tudo isso que está acontecendo é de acordo com a vontade do Criador. E o que a gente tem que fazer com isso? A leitura que eu faço, embora seja muito difícil, né? Vamos aprender com essa situação. Vamos aprender a resignar. Vamos aprender a lutar com as ferramentas que a gente tem nesse momento, né? E embora mesmo para mim tenha sido muito difícil, é o que eu procuro colocar em prática, e quando eu tenho a oportunidade de levar essa mensagem, é exatamente essa que eu levo. Então eu acho que é legal ter colocado isso. Sim, com certeza. Uhum, Vamos acreditar, né? O tá futuro bom. está aí. É, Vamos trabalhar o hoje. hoje. Paulo, muito obrigada, viu? Obrigado você Um também. Lá. beijo para você, para sua família Você e também. fiquem com Deus. Um beijão Um grande abraço. pro Rock, para Aninha, pro Carlinhos, um beijo especial para você. Um beijo. Fiquem com Deus Muito todos. obrigada. Boa noite. Você também. Um Boa noite. abraço. Boa noite. E assim nós vamos chegando ao término desse evangelho, ao término desse encontro tão feliz que a gente tem todas as noites, com essa casa de oração que tanto nos acolhe e que tanto faz florescer o amor no nosso coração. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada.